verão tá com tudo e a gente sabe que o sol convida a gente para ele. Vamos falar dos benefícios que o sol traz para nossa saúde, porque ele é fonte de vitamina D. Além disso, os estudos comprovam que o sol estimula o bom humor, mas não tem como tomar sol e não se preocupar também com o aparecimento das manchas de pele. É muito incômodo, né, ter a pele manchada. Eu tô com a minha um pouquinho, que eu andei descascando um pouco. Eu hoje falei pras meninas, gente, era o tema que eu não podia falar hoje, porque eu tomei sol mesmo, me descuidei um pouco. E tem gente que fica tão descuidada que depois fica com vergonha de sair de casa. Eu não tenho, não. Me sinto em casa com você. E bem amiga, pra colocar as manguinhas de fora e assumir o sol exagerado que eu tomei. Agora, a gente sabe que tem que se cuidar, né? Porque além das sardas, pode aparecer também pintinha, manchinha, e aí algumas que são até perigosas. E a gente sabe que isso tudo pode manchar a pele. Tem os melasmas, que às vezes afetam o rosto das mulheres. Eu acho que dos homens também, a gente vai saber daqui a pouquinho se também pode aparecer em homens. E a acne? E hoje eu quero que você conheça também os tipos de manchas existentes e como prevenir essas manchas, mas principalmente como tratar essas manchas. E eu recebo uma dermatologista querida, muito sábia, que vai nos ajudar a entender tudo isso. Doutora Irina Afonso, que é colaboradora do Serviço de Dermatologia. Obrigada por ter vindo. Feliz ano novo. Obrigada, pra nós. E ó, senta aqui comigo. Ah, não, é desse lado de cá. Eu tô confusa, porque no Natal era ali, né? Aí mudou já o cenário. Hoje eu já achei que a minha poltrona tava ali. E muito bom a gente falar com você sobre esse assunto que é mancha de pele, né? Você viu que hoje aqui na TV eu tô meio preta. A nossa maquiadora pessoas bronzeadas tá bem bronzeada também, assim vai, né? E em casa também tem muita gente que exagerou. É. E aí, se apareceram manchinhas, tem solução? Tem, hoje em dia a gente tem vários recursos disponíveis, desde tratamentos com tratamento tópico, através do uso de cremes despigmentantes, até tratamentos mais especializados, médicos mesmo, dermatológicos, que podem utilizar peelings, lasers e outras tecnologias. Agora, o ideal mesmo é você fazer a prevenção para que isso não aconteça, porque uma vez que algumas pintas, algumas manchas se desenvolvam, às vezes fica muito difícil para você conseguir eliminar. E aí elas acabam se tornando crônicas. Por isso que tem muita mulher que às vezes se queixa que ela estava fazendo o tratamento corretamente, mas aí ela tomou sol desprevenido e acabou voltando a ter a mancha novamente. E realmente isso é fato, isso realmente acontece. Agora, nessa época do ano, a gente pode, mesmo com esse solão todo, fazer esse tratamento ou é pior? Não, o ideal é que essa época do ano, aquelas pessoas que nunca fizeram nenhum tipo de tratamento não dê início. Primeiro porque as substâncias geralmente elas se associam a ácidos e isso pode provocar uma irritação maior na pele, às vezes até agravar o problema das manchas. E depois que o ideal é que você faça a prevenção, até pelo calor, pelo sol, pela maior exposição. Então o ideal é nessa época do ano você evitar qualquer tratamento mais intenso. Você pode fazer uma manutenção com substâncias mais suaves, mas que não são as substâncias que a gente geralmente utiliza mais intensamente no inverno. Tá. E existem manchas diferentes também, né? Elas significam coisas diferentes ou só a pele que se apresenta de forma diferente? Existem manchas bem diferentes. Eu acho que vale a gente ressaltar que, como você falou, agora férias, verão, o Brasil, entre todos os países no mundo, ele é aquele que fica nessa época do ano a 90 graus do sol. Então, é como o sol a pino. Você está tomando um sol com uma radiação ultravioleta muito grande. Então, é importante você se proteger. Agora, em relação às manchas, a gente tem desde as manchas mais simples, que são as sardas, as melanoses, que o pessoal às vezes fala de mancha senis, que pode acontecer até precocemente devido à exposição prolongada ao sol, até lesões mais severas, pintas que as pessoas dificilmente reconhecem, às vezes podem até ser tumores, cânceres, que são perigosos. Então, é ideal que ao você detectar qualquer uma dessas alterações, você não busque a farmácia em busca de tratamentos, que você vá ao dermatologista para que isso possa ser melhor avaliado. E quanto antes a gente trata, se for um câncer, é mais fácil e maior a chance de cura, né? Com certeza. A nossa produção separou algumas imagens, eu acho legal a gente mostrar, porque aí também quem tá em casa pode entender o que é aquela mancha, tá? Então vamos à primeira, que são manchas superficiais, que são as manchas epidérmicas, né? Na verdade, assim, aqui... Aí tem as dérmicas também, as profundas. À esquerda do monitor, o que a gente percebe são as manchas um pouquinho mais suaves, um paciente com um tipo de pele um pouco mais clara. Esse tipo de mancha a gente chama de melasma. O melasma são manchas que geralmente eles vêm relacionados à exposição prolongada ao sol. As mulheres têm uma maior predileção a desenvolver melasma.
Os homens também podem desenvolver melasma, então toda pessoa que se expõe ao sol pode ter esse tipo de mancha. É uma mancha que ela forma um aspecto, parece uma máscara na pessoa. Eu não sei se você consegue notar melhor à direita do vídeo, acho que fica até melhor. Que é uma mancha um pouquinho mais profunda, também um melasma, numa paciente com um tipo de pele um pouquinho mais intenso, de coloração. Então, ela geralmente ocupa a região da malar, que são as bochechas, em cima do lábio superior, que é o buço, né, o famoso bigode. A pessoa fala, eu fui pra praia e fiquei com um bigode depois, né? É uma mancha que chama melasma. No dorso do nariz, na fronte, enfim, em qualquer região que o sol incida e queime, isso pode acontecer. O bronzeado, que a gente adora estar bronzeado, eu também gosto de um bronzeado, a gente se sente mais bonita, nós somos países de origem latina, que onde é bonita essa cultura do bronzeado, mas o bronzeado nada mais é do que uma proteção da pele contra a agressão do sol, contra a radiação. Então, o que acontece? O nosso organismo é tão inteligente, a pele é tão inteligente, que quando o raio de sol incide na pele, para se proteger, a gente faz como um guarda-sol. Esse guarda-sol é essa melanina que vem e promove o bronzeado, que a gente vê que é bonito, mas que daqui a uns anos isso vai se acumulando e vai provocando danos acumulativos que vão se manifestar com manchas, rugas, perda da elasticidade da pele. Então, é lindo o bronzeado, mas ele tem que ser feito com cautela, com proteção adequada. Tudo que eu não precisava ouvir hoje, né, gente? Mas até, eu acho até bom, porque você é uma pessoa que tem um conhecimento, que sabe, mas isso acontece com qualquer pessoa. Eu não sei se tem essa diferença, mas eu, por exemplo, fico bronzeada muito rápido e com proteção solar. Sim. Né? Eu vejo a minha filha, a gente toma sol juntas e usamos o mesmo protetor, ela não se bronzeia, fica branquinha. Então, isso acontece, a gente até classifica as pessoas de acordo com o tipo de tom de pele. Então, isso tem uma classificação que chama classificação de escala de Fitzpatrick, onde essa classificação vai de 1 até 5. O fototipo 1 são aquelas pessoas que dificilmente se bronzeiam, nunca se bronzeiam e sempre vão se queimar, ficam vermelhas ao sol. E isso vai aumentando. Então, o fototipo 5 corresponde àquelas pessoas negras que dificilmente elas vão se queimar, ficar vermelhas, mas elas se bronzeiam também. Então, você deve ter um fototipo um pouquinho mais alto do que o da sua filha. Por isso que você produz um pouco mais de melanina e isso protege um pouco mais você em relação a ela e por isso que você mostra mais esse bronzeado em relação ao dela, que às vezes é ficar um pouquinho mais avermelhado. E tem alguma coisa que a gente possa comer ou ingerir que promova essa melanina? Sim, existe. Existem a forma, através da alimentação, então, todas as substâncias que tem os carotenoides, né, o beta-caroteno, então, mamão, cenoura, que é muito comum, né, tem até pessoas que comem muito isso e na época do sol elas ficam até alaranjadas, porque são substâncias que já promovem isso para a pele. E existe hoje aqueles nutricosméticos ou os cosmecêuticos, que são umas substâncias que a gente ingere, e aí, com a luz do sol, isso estimula a produção de melanina na pele. Então, a gente pode adquirir isso ou de forma alimentar ou ingerindo através de cápsulas. Hoje em dia existe isso. Tá. Agora tem gente que toma sol e fica com sardas. A gente tem até uma foto de sardas para todo mundo ver em casa. Vamos colocar aí no vídeo. A sarda que a gente pode observar ali, geralmente também é em áreas bem expostas. A pessoa pode ter na face, região nasal e no tórax. É muito comum, assim, no decote, no V do decote, apresentar, principalmente mulher apresenta muito. Sarda, que são, na verdade, a gente chama de efélides. As sardas, elas também são manifestações, geralmente pessoas que já têm uma predisposição, elas vão, com a radiação ultravioleta, com os raios solares, elas vão apresentar e deixar com que isso fique mais ressaltado. Então, vai aumentando em número. Os ruivos têm muito mais sardas. Então, mas ele já tem isso, ele já tem, naturalmente. Né? Eu tenho uma sobrinha que é a coisa mais fofa, ela já tem sarda desde sempre. Ela é pequenininha, toda pintadinha. Eu tenho algumas pacientes adolescentes que falam que elas acham lindo ter sarda. Então, elas tomam sol, às vezes falam, não, você tem que proteger. Não, mas eu acho bonitinho. Então, isso é bonitinho agora, mas se você não proteger, daqui a uns anos essas manchas elas vão se agrupar e elas podem se transformar no melasma. Então, o ideal é proteger. Bom, mas nem sempre, porque vai tomar sol, vai ter sarda, né? Não. Quando a gente... Isso são pessoas predispostas. Quando você não tem predisposição, não adianta tomar sol que vai... Não vai tem aparecer. pessoas que podem manchar, fazer o melasma, mas não necessariamente sarda. Agora, sardas, a gente também pode tratar e eliminá-las ou não? Então, todos esses tratamentos que a gente faz para mancha, é importante a gente dizer que a gente nunca elimina. Não existe até hoje uma cura definitiva. Acabou, não volta mais a mancha. Então, a gente sabe que a gente vai clarear até um nível que fique
praticamente imperceptível e depois tem que ser feita uma manutenção para que isso não acabe voltando ou aumentando gradualmente. Então, assim, existem tratamentos que vão melhorar, atenuar, formar, deixar quase que imperceptível, mas se você tomar um sol desprevenido, desprotegido, vai apresentar novamente os mesmos tipos de lesão. Você disse que as pessoas que ficam bronzeadas com mais facilidade, elas, de alguma forma, têm uma proteção maior, né? O organismo responde àquela agressão que é o sol, dando esse bronzeado, fazendo essa capa de proteção. Quem não é tão morena, então, ou quem não se bronzeia com facilidade, tem maior chance de ter um câncer de pele? Na verdade, assim, isso, desenvolver ou não câncer de pele está relacionado a vários fatores. Então, o fator da exposição solar é um deles, né? Existe o fator genético, a predisposição da pessoa a desenvolvimento. Se engana aquele que acha que, por se ser bronzeado ou moreno naturalmente, não vai desenvolver câncer de pele. Então, o fato de você se bronzear mais do que a sua filha não impede que você tenha o mesmo tipo de lesão de câncer ou de que uma pessoa mais clarinha. Então, às vezes eu vejo muitas pessoas muito morenas na praia que não usam filtro solar ou usam filtro solar fator de proteção 2, que na verdade não está protegendo coisa nenhuma. A gente no próximo bloco vai falar um pouquinho sobre fator de proteção também, mas sobre outras manchas que nem sempre estão relacionadas ao sol, como a acne, que acaba manchando a pele, né? E até uma mancha complicada, a gente sabe que tem lá um tratamento mais difícil. E a rosácea também, a gente falou do melasma, mas vamos falar também da rosácea. Segura aí que a gente volta já, tá bom? Eu continuo com a dermatologista, a doutora Irina Afonso, falando sobre os tratamentos e a prevenção das manchas da pele. Eu deixei pra gente comentar nesse bloco sobre a rosácea e sobre manchas causadas por acne. Vamos falar primeiro da rosácea. O que é a rosácea? Então, a rosácea é uma doença inflamatória da pele. O que acontece na rosácea? A característica principal é o paciente ficar ruborizado, aquele vermelhinho permanente, parece estar sempre envergonhado. Isso faz com que o paciente tenha um desconforto social. Então, ele sempre procura a gente porque ele tem aquela face sempre com aspecto meio avermelhadinho. E existem vários graus. Às vezes, ela pode avançar dessa fase avermelhadinha e o paciente ter como se fossem lesões de acne, são pústulas, são lesões com pequenas quantidades de pus no interior, até fases mais avançadas. Então, o ideal é que assim, a rosácea no verão, como ela tem na origem dela um fator desencadeante importante, que é a radiação ultravioleta, é importante que você proteja bem, porque no verão os vasos se dilatam mais e aí por esse relaxamento a gente acaba notando uma vermelhidão. Então, ao longo do tempo, isso vai se agravando caso você não faça essa proteção adequada, que deve ser mantida durante o verão também. Rosácea não é melasma, é diferente. Rosácea não tem nada a ver com melasma. Melasma é uma mancha provocada por um depósito de pigmento que é a melanina. A rosácea é uma doença inflamatória de pequenos vasos da pele, por isso que fica vermelhinho. Mas como doença, ela pode ser tratada e totalmente eliminada? Também não. A rosácea, assim como o melasma, é uma doença crônica, mas é uma doença inflamatória, diferente do melasma, onde é um derrame de pigmento. Aí é uma doença inflamatória dos vasos. Os vasos estão em constante alerta, sempre não sabendo se eles têm que dilatar ou constringir. E aí, de vez em quando, o paciente, frente a algumas situações favorecedoras como o estresse, o calor, a radiação ultravioleta, pode manifestar esse vermelhidão e, às vezes, até essas lesões como se fossem pequenas lesões de acne. Tá. E falando em lesão de acne, que também muitas vezes provocam manchas? A acne é muito agravada no verão, porque as pessoas usam inadequadamente o filtro solar ou produtos que você utiliza durante a exposição ao sol. Então, geralmente, você obstrui mais usando cremes, usando loções que não são próprias para a pele oleosa, que é a pele acneica. E aí, com isso, você tem um agravamento das lesões de acne. As lesões mais inflamatórias vão se tornar mais evidentes. E, assim, mesmo você utilizando todos esses protetores que são próprios para a pele acneica, acontece, às vezes, de você fazer lesões de acne porque é o uso muito intenso que a gente redobra o cuidado no verão, então a gente aplica mais produtos na pele. Agora, toda vez que você tiver uma lesão de acne em tratamento com produto tópico, deve evitar a exposição solar, porque esses produtos locais, ou eles utilizam o peróxido, que é uma espécie de água oxigenada, ou eles utilizam substâncias com ácidos, que não devem ser utilizadas durante o dia nas exposições solares. Então, tem que ter cuidado. Para tratar as manchas de acne
no verão, da mesma forma que as manchas de sol, as manchas escuras, elas também devem ser, o ideal é que sejam feitas no inverno. A gente deve fazer só uma manutenção e prevenir utilizando o filtro solar adequadamente. Bom, a gente já falou aqui que a pele bronzeada, ela não está isenta de uma mancha nociva, de um melanoma. Ao contrário, a gente tem que se proteger também. Assim como a pele bronzeada, as peles mais escuras também não estão isentas de terem manchas, né? Sim. Nem melasma, nem rosácea, não é verdade? Na verdade, o perfil do paciente com rosácea geralmente é um perfil, assim, geralmente é mulher, depois dos 30 anos de idade e pele um pouquinho mais clara. Esse é o perfil. Paciente com um tipo de pele, um fototipo mais alto, não apresenta tanto essa alteração. Não é que não possa acontecer, não é regra. Pode ter, mas é menos frequente. O câncer de pele, ele é um dado importante, que ele faz 25% dos casos de todos os cânceres que existem. Então, a gente tem que ter um cuidado importante. As pacientes que têm olhos claros, pele muito clara, são os pacientes mais suscetíveis a desenvolver os cânceres de pele não melanoma, que são os principais provocados pela exposição da radiação ultravioleta, né? Hoje, os filtros solares, os raios que atingem a nossa pele são os raios ultravioleta A e o B principalmente. Então, essa radiação, ela promove não só o bronzeado, o vermelhidão da pele, como também o envelhecimento e alterações a nível celular, que são as principais provocadoras dos tumores de pele daqui a uns anos. Então, tem que ter cuidado. As crianças têm que ter um cuidado muito grande também com a exposição solar, que às vezes eu vejo muita criança ao sol num horário inadequado, né? Que o ideal é que você evite o sol do horário das 10 às 15. Agora, no horário de verão, até avança um pouquinho mais, das 10 às 16 horas da tarde, que é onde há a maior incidência de radiação ultravioleta B, que é a que promove mais essas alterações danosas para a pele. Agora, assim, é fato isso, mas na prática acaba não funcionando muito, né? Porque as pessoas já acordam um pouquinho mais tarde, porque é férias, né? E as crianças brincam até mais tarde, os adultos que estão de férias também aproveitam um pouquinho da noite. E aí já acordam no horário que não pode mais tomar sol. E o sol tá lá lindo, te chamando pra praia, te chamando pra piscina. É complicado isso, né? É complicado. É por isso que a gente orienta a evitar. Agora, se a pessoa vai se expor ao sol nesses horários, então o ideal é que ela esteja bem protegida, não só com o filtro solar, mas também proteção inclui a proteção mecânica através de chapéu adequado, com abas largas, que protejam bem, que dê uma cobertura boa para a pele e até a parte do colo. Também, né? A própria roupa, tecidos, existem hoje tecidos que incorporam substâncias com ativos que são capazes de proteger a pele também. Então, principalmente nas crianças, às vezes elas não querem ou não gostam de usar filtro solar. Homem detesta aplicar filtro solar. Então, essas roupas, esses tecidos são bem interessantes. Óculos de sol são muito importantes também, porque não é só a pele que queima. A gente também pode ter danos sérios para os olhos. Então, existe proteção também através da proteção oral. Eu não sei se você já escutou falar dos filtros de proteção oral. A gente nem gosta de dizer que são filtros de proteção oral, porque algumas pessoas só tomam a cápsula e vão para o sol. Então, isso não deve ser feito. Isso deve ser feito em associação com a aplicação do filtro tópico, o filtro que a gente aplica passando na pele. Porque aquilo que a gente ingere, ele não impede que o raio penetre na pele. Ele só impede que o dano na célula não seja tão grave quanto o dano que seria se não estivesse tomando essa medicação. E o fato é que causa dano e esse dano, se vira uma doença, a gente sabe que é muito sério, que muita gente sofre com isso e até perde a vida por conta disso. Mas também pode causar um dano leve, que não é uma doença, mas que deixa um desconforto. A gente acompanhou o caso da Donazinha, que tinha um desconforto muito grande, aos 56 anos. Ela fez o tratamento de despigmentação das manchas. Nela foi diagnosticado um melasma, que é um distúrbio pigmentado da pele. Até interessante porque ela tem uma pele negra, ela tem a pele já com bastante melanina, né? E ela tem essas manchas. E a gente vai conferir um pouquinho como é que foi esse tratamento, depois eu quero que você comente. Tá também, ótimo. Tá bom? Para nos ajudar. Pode rodar. Eu começo fazendo uma avaliação
para determinar quanto tempo eu vou fazer esse procedimento. Em média, demora em torno de 10 a 20 sessões. É começado pelo peeling. Esse peeling ele faz uma esfoliação, prepara essa pele para poder receber os ativos despigmentantes. É um peeling super tranquilo, seguro, qualquer fototipo de pele você pode aplicar. Depois do tratamento, pode ser que ocorra uma leve descamação decorrente do peeling e do ácido. Estamos no meio do tratamento. Esse tratamento requer algumas sessões a mais. Tivemos uma evolução no tratamento dela. As manchas escuras ao redor dos olhos deram uma clareada, uma despigmentada. O fator de proteção, no caso dela, é fundamental. Conforme ela se expõe ao sol, estimula essa produção de melanina, que ajuda a escurecer ainda mais a área ao redor dos olhos. Então, o fator de proteção, no caso dela e nesse tratamento, é indispensável. Hoje é o último dia do tratamento da Donazinha. Foi finalizado o tratamento da Donazinha. Obtivemos um resultado bem satisfatório para as sessões que já foram realizadas. A princípio, quando ela chegou aqui, a mancha dela era bem escura, então o resultado foi satisfatório. Então, assim, foi agradável tanto para mim, eu tenho certeza que como para a cliente, né, Donazinha? É verdade, eu amei, gostei demais. Vocês estão de parabéns. Muita diferença, muito bom. Tava bem escura, agora tá bem clarinha. Adorei, gostei muito. Valeu, né, Donazinha? Já ficou com a pele mais viçosa, com brilho, mas ainda ficou um pouquinho. Esse foi um tratamento menos abrasivo. A gente tem outros tratamentos um pouquinho mais na fortes. verdade, esse tratamento, eu observando aqui, né, a esteticista acabou utilizando, assim, técnicas que são mais suaves para tratar realmente a pele e manchas, que é a esfoliação, o uso de substâncias não tão agressivas, não são ácidos que os médicos geralmente acabam podendo manipular no consultório com uma maior segurança, e nem uso de laser e nem nada disso. Só de você promover uma esfoliação, uma limpeza adequada para a pele, isso já promove um viço melhor, a pele fica mais clarinha num todo, né? Tira aquela camada de pele morta mesmo. Agora, existem tratamentos bem intensos para as manchas. Agora, para melasma, como ela é uma mancha muito delicada, a gente nunca pode atuar assim. Porque tem gente que chega no consultório e fala assim, joga um ácido que eu quero arrancar a pele fora e tirar a mancha. Ela não vai sair assim, é uma mancha profunda. O organismo precisa de um tempo para absorver aquele pigmento, é como se fosse uma sujeira por baixo da pele. Então, quem faz essa limpeza são células do nosso próprio sistema. Então, as substâncias que a gente utiliza, ou o laser que vai ser utilizado na pele, ele é para dar um estímulo para que aquela substância vá ali, aquelas células vão ali naquela região e removam, façam a faxina desse pigmento que ficou derramado na pele na profundidade. Então, existem vários tratamentos. O ideal para melasma não são tratamentos muito agressivos. Então, são tão agressivos quanto a gente faz para rugas. São tratamentos mais suaves, que requerem mais números de sessões, que você deve ter um controle em casa com tratamento local. Então, às vezes a gente olha e a gente acha que vai em uma sessão resolver o melasma, e não. Às vezes, usando um despigmentante mais potente, você leva, às vezes, até 2 semanas para você ter início da melhora das manchas. Então, e esse tratamento é um contínuo. Então, tudo aquilo que você for utilizando e protegendo a pele vai se somar para que faça com que a mancha fique cada vez mais quase que imperceptível. Então, existem vários tratamentos. E bom fazer fora do verão, né? O ideal sempre é fazer fora do verão. No verão pode ser feito isso que foi feito, que é uma esfoliação, isso não tem problema. A microdermabrasão suave, que é o peeling de cristais, isso não tem problema. O uso de vitamina C, que é um antioxidante e ajuda a despigmentar bem suavemente, isso não tem problema. Agora, os tratamentos mais agressivos devem ser feitos sempre no inverno. Perfeito.
Segura um pouquinho, doutora Irina, a gente volta já. Vamos continuar aqui com a doutora Irina Afonso. A gente já tá aqui com uma bancada linda, cheia de protetores, de alguns cosméticos também que ajudam nessa proteção, não é isso? Isso, exatamente. A gente pode perceber que existe uma infinidade de tipos e marcas de filtro solar. E às vezes a pessoa fica confusa mesmo quando vai à farmácia para comprar algum produto, né? Então, o ideal é assim, o último consenso de fotoproteção que foi lançado agora no final do ano pela coordenação do Dr. Sérgio Schalck, atual presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, recomenda que a proteção seja no mínimo de 30. E a gente sabe que tem muita gente que usa filtro com loção bronzeadora com filtro solar de 2, com filtro solar 3, isso não protege nada. Não quer dizer que filtro menor do que 30 ou 15 não esteja protegendo. As pessoas precisam saber que, assim, o que quer dizer o fator, o FPS, que a gente vê escrito, né, nas rótulos, que é quando a gente vai escolher, qual é o melhor que a gente vai escolher. Então, o FPS é a proteção contra a radiação ultravioleta B. Aquela que previne da gente não ficar vermelhona. Mas a gente, como eu falei, tem a radiação ultravioleta A, que é aquela que vai a longo prazo provocar um dano da pele, um envelhecimento maior. Então, hoje em dia, todos os filtros mais novos já vêm na discriminação dizendo que ele é UVA e UVB, ou ele vem dizendo que ele tem um amplo espectro, que quer dizer a mesma coisa, que ele tem tanto proteção contra a radiação ultravioleta A e a B. Outra coisa que é importante lembrar, ressaltar, é a quantidade que a gente aplica de filtro solar. Porque não adianta nada a gente pegar um filtro solar 30 ou 50 e passar só um pouquinho. Então tá errado, você não vai estar tendo uma proteção 50, você vai estar tendo muito menos, você aplicou menos quantidade. Então tem gente que acha às vezes isso, né? Então a quantidade, para ficar mais fácil, o que a gente sugere é que a gente em casa, com menos de roupa possível que você possa estar, então até nu ou de biquíni ou sunga, você vai pegar uma colherinha de chá e essa é a medida que eu vou explicar. Então, para rosto, face, couro cabeludo, porque tem homem calvo, né, que precisa proteger. Na região dos membros superiores, uma colherinha de chá é a medida para cada área. Para cada área. Então, não adianta pôr aqui e querer espalhar em tudo. Então, essa é para rosto, para essa região. Depende do braço, né? Porque se for um homem fortão com aquele bração... aí a gente redobra um pouquinho mais, até porque ele vai perceber que não vai espalhar tão bem. Agora, em relação ao tronco, que é uma área maior, e as pernas, são 2 medidas dessa colherinha de chá. Então, lembrar sempre essa regrinha para não esquecer. Aquelas pessoas que às vezes... E quando é um spray como esse aqui? Não tem como medir, né? Eu vou passar aqui daí você aplica em toda a região. Não vai sair. Deve estar travado. Deve estar travado. Deixa ele sem. Aqui, ó. Tem um aí? Tem. Quando for um spray, como é que a gente faz? Toda a região coberta. Vamos lá que é geladinho. Então, toda aí a região você espalha. Ou deixo? E aí Faço você assim, espalha. Espalho. Tá. Depois que você aplicou e tá toda a região por completo, você espalha. Esse tipo de apresentação de filtro solar em spray, ele é muito bom para criança, para homem, porque ele é bem sequinho, você vê que não fica mais melecado. Né? Tem algumas especificações. Esse é um pouquinho mais oleoso porque a proteção dele é um fator mais alto. Então não tem necessidade de você usar o 100 o tempo inteiro. Pessoas agora, que não têm problema de pele. a pessoa que usa o 100, ela não vai ficar bronzeada de jeito nenhum, né? Não, você está protegendo. Agora, sim, se a pessoa fica mais horas no sol do que o recomendado e não reaplicar daqui a 2 horas, a proteção foi embora. Mesmo que seja o 100? Mesmo assim. Então, peraí, deixa eu tentar entender. A gente falou de quantidade já. Agora, em relação ao número. O número quer dizer o seguinte, o fator 50 quer dizer que você pode ficar 50 vezes mais exposto sem ficar vermelho do que você ficaria sem ter nada. Então, você não fica vermelho 50 vezes mais protegido do que se você tivesse sem a proteção, se você estivesse lá só tomando sol. Tá? Então, a gente recomenda sempre um mínimo de 30, que tá ótimo. Esses filtros 60, 70, 80, até 100, que a gente às vezes vê, que vocês observam na farmácia, são direcionados para pessoas específicas. Então, geralmente quem indica esses filtros são os profissionais da área, são os dermatologistas, os cirurgiões plásticos, que eles indicam por algum problema específico. Mas, por exemplo, se eu passar um protetor 100, eu posso ficar mais tempo no sol do que quando eu passo um protetor 30? Geralmente a pessoa... Não, a regra é a mesma, porque a gente transpira igual, porque vai perder, às vezes entra na água e vai perder o filtro. Então, você tem que reaplicar a cada 2 horas.
Então, porque a pessoa acaba esquecendo, mesmo a gente explicando que tem que reaplicar, a pessoa não reaplica. Então, esses filtros mais elevados, eles são para doenças próprias, específicas. Então, quem tem melasma, a gente utiliza filtro com proteção maior, que é para bloquear com que o filtro penetre na pele, tá? Agora, as pessoas às vezes se enganam achando... Não existe, você nem encontra mais escrito bloqueador solar, porque a radiação sempre penetra um pouco, mas ela vai penetrar com uma intensidade menor. O que faz um filtro? Ele tem a capacidade de absorver aquela radiação e, às vezes, refletir também. Então, esses filtros que têm cor, que são muito interessantes para a mulher, que às vezes gosta de maquiada para praia, né? Eles já ajudam não só a impedir com que isso seja absorvido, como eles ajudam a refletir a radiação ultravioleta. E para quem tem alguma manchinha, já tapeia um pouco, é uma forma de maquiar na praia. Tá. Criança sempre com proteção maior, de preferência os filtros que a gente chama físicos. O que são filtros físicos? Ele tem a química que não tem tanta substância orgânica, que é a química mais pesada. Então são filtros que às vezes ficam mais esbranquiçados. A gente vê sempre propaganda com criança com aqueles, né? Ou até tem filtro colorido para criança, para eles gostarem um pouquinho mais, como é o caso esse filtro aqui que está todo rosinha. Então, para criança, a gente sempre com uma proteção maior. Lembrar que criança é a partir dos 6 meses que a gente pode utilizar os filtros solares. Antes disso, a gente evita que a criança se exponha ao sol. Só aquele solzinho saudável, exatamente, né? De 15 né? minutinhos. Aquele pouquinho e sempre com a proteção da roupinha e tudo mais. Para as pessoas que têm a pele oleosa, existem os filtros específicos. Ou eles vêm descrevendo que é oil control, é livre de óleo, oil free, anti-acne. E para a pele do rosto, 30 tá o suficiente ou precisa ser mais? 30 é suficiente, mas você deve reaplicar daqui a 2 horas. E nos casos que a pessoa tenha manchas, aí ela deve utilizar um filtro maior. Mas, por exemplo, em casa, eu passo meu hidratante, lavo meu rosto, passo hidratante, passo o protetor 30. Aí depois eu vou maquiar. Se eu tô maquiada, eu também já tô protegida? Sim. E eu não vou poder reaplicar. Não, então, as pessoas até perguntam assim, como é a ordem que eu faço? O filtro é sempre assim, a limpeza do rosto, o filtro solar e aí a maquiagem por cima. Hoje as maquiagens mais inteligentes... Mas passa hidratante antes ou não? Pode passar o hidratante primeiro, o filtro solar e aí a maquiagem. As maquiagens mais inteligentes, elas já contêm filtro solar na formulação. Então, tem base, tem forma de pó, tem os bastões, tem o bastão que a gente aplica. Isso aqui é muito legal, assim, para quem é surfista ou faz atividade na água, porque perde muito. Então, são os bastões... Tem com cor para quem é mulher, tem sem cor para quem... para homem que não quer ficar com cor. Então, existe bastante maquiagem com filtro solar e essa maquiagem, ela realmente... ela comprova. Agora, a filtro solar que vem na maquiagem também tem que ser um filtro acima de 15. Ele não pode ser menos do que isso, senão não tem grande proteção. Tá. Dentro de casa, as pessoas perguntam, mas eu preciso usar? Por exemplo, você aqui, com uma série de refletores e luzes halógenas e tudo mais, elas emitem uma fonte de luz, né? Que é a luz visível. A luz visível também penetra na pele e também é capaz de estimular, não tanto quanto a radiação do sol. Por isso que quem fica muitas horas em frente à luz, em frente ao monitor de um computador, precisa se proteger também. Não precisa com tanta intensidade e frequência como é na praia, que a gente entra no mar, vai fazer atividade física e vai transpirar, mas precisa aplicar filtro solar e reaplicar se for o caso. Perfeito. E aqui o que a gente tem? Não, aqui o que só para mostrar que assim, quando a gente vai para a praia, a gente às vezes tem mulher que gosta de chegar perfumada na praia. O homem passa muito desodorante, isso pode queimar, manchar a pele. Então, para a gente evitar, a gente sempre deve fazer uma limpeza com sabonete mais suave, sabonete neutro, granado no banho. Nada de usar loção corporal, creme, estimulador, nada disso. Creme para celulite antes de ir para a praia, não pode. Lembrar do óculos escuros. Lembrar do óculos de sol. E aqui o que elas colocaram, que eu achei assim até interessante, é colocar que mulher que usa anticoncepcional tem uma chance maior de manchar a pele e formar um melasma. Então, tem que proteger. Tá joia. Doutora Irina, a Leandra Moraes, ela tem uma dúvida em relação às sardas. Ela é morena, sempre teve sardas. Primeiro achou estranho porque ela disse que vê mais nas pessoas clarinhas, mas ela gostaria de saber se existe algum tratamento caseiro para sardas. Ela tem a pele bem morena, é um tratamento com cremes e pomadas. Ela é de Barra Bonita, Leandra. O ideal é sempre avaliar primeiro para ver direitinho se é só sarda mesmo que ela tem, o tipo de pele, se ela tem sensibilidade a alguma substância, porque às vezes aquilo que pode ser usado para você, o outro paciente pode ter uma intolerância. O que ela pode fazer para ajudar é esfoliação com um sabonetinho esfoliante e usar o filtro solar. E aí ela deve
procurar um recurso maior com Mas ajuda existe profissional. um tratamento com cremes, mesmo que seja para ela fazer em casa com a indicação do dermatologista. Sim, existe. Ela pode usar um creme em casa. Existem os despigmentantes, sim. Tá, um Existem, creme despigmentante. A Helena Venâncio, ela é de Rio Claro, ela diz qual é o tipo de tratamento para manchas nas axilas e nas virilhas. Então, esse tipo de mancha, geralmente, ou ele não é provocado muito pelo sol. Esse tipo de mancha é mais provocado ou pelo atrito, pelo fato da pessoa raspar, usar gilete inadequadamente, usar desodorante roll-on, que também promove atrito. Então, o principal é tirar o fator que promove isso. Então, evitar, mudar a forma de depilação, talvez até uma depilação a laser para evitar ter pelo na região. Mudar a forma de desodorante, esse tipo de desodorante em aerossol é mais indicado. E existem despigmentantes também para essa região, que são áreas mais sensíveis, não é qualquer um que pode usar. Não é o mesmo do rosto que pode ser usado na axila, por exemplo, ou na virilha, que são áreas mais delicadas. Tá. A dona Terezinha de Araújo, ela tem 80 anos e ela disse que está com manchas roxas nos braços e nas mãos. Dona Terezinha quer saber se é normal ou não. Quantos anos a dona Terezinha? 80 anos. Então, isso é muito comum. Todos nós vamos desenvolver isso, chama púrpura senil. Essa manchinha que ela tem, pode ficar tranquila, dona Terezinha, não é nada perigoso. Essa é muito comum, a pele fica muito fininha com o passar da idade, o sol é um favorecedor de deixar a pele mais fininha. E aí, qualquer batidinho, às vezes até espontaneamente, o vasinho que tem na pele se rompe e aí forma essas manchas. O que ela pode fazer é usar iridoide para melhorar o rostinho, que é como um hematoma. Tá. A Lucimara quer saber se é verdade que leite dá espinhas. O leite muito gordo, ele não é só o leite. Qualquer alimento que seja muito gordo, que tenha um teor de gordura muito alto, ele pode aumentar o teor de gordura da pele também e com isso favorecer a pessoa a ter acne. Assim como o chocolate também e outras substâncias. Tá bom. Você atende em São Paulo? Atende em São Paulo. Olha lá. Ó que médica boa, doutora Irina. Muito obrigada. Obrigada a você, Cláudia. Espero poder ajudar. Obrigada. Se você precisar de informações da doutora Irina, pode entrar em contato com a nossa produção. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, Te espero tchau. para outras Obrigada. vezes, viu?